mas você viverá para sempre. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Vejam só uma coisa aqui. No desenho do Liga da Justiça Sem Limites, os heróis já tiveram que enfrentar muitos vilões poderosos, como o Darkseid ou o Vandal Savage. Mas todos esses aí eram fichinha, nenhum deles preparou o suficiente para a Liga ter de enfrentar o Amazo nível Dr. Manhattan. É, galera, porque em um episódio do Liga Sem Limites, o glorioso androide Amazo retorna. E ele voltou com um nível de poder que nenhum outro ser tinha alcançado antes no desenho. E o Amazo tem como objetivo reencontrar o seu pai, que é o Lex Luthor. E esse episódio, além de mostrar esse Amazo super, hiper, mega poderoso, também traz um dos melhores momentos aí do Lex Luthor no desenho, quiçá talvez em qualquer outra mídia. É esse o nível aqui de superlativo. Então hoje vamos ver os momentos marcantes aí desse episódio, analisar eles, falar tudo sobre esse episódio, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal aqui nesse vídeo, vocês já sabem, né? Deixa aqui o bate-like, deixa um bate-comentário que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Deixa aqui já nos comentários se vocês lembram da primeira aparição ali do Amazo e desse segundo episódio quando ele retorna. Coloca aqui nos comentários. Dito isso, esse episódio que a gente vai analisar hoje se chama O Retorno. E ele é o 8º episódio, então, da fase, né, do desenho do Liga da Justiça Sem Limites. E como eu disse ali na abertura, né, esse é um episódio muito marcante por trazer, então, esse retorno do androide Amazo. Ele tinha aparecido num grande episódio da segunda temporada do desenho chamado Tabula Rasa. Criado pelo Dr. Ivo, que morre antes de vê-lo ser ligado de fato, o androide é descoberto pelo Lex Luthor, que o usa para tentar derrotar a Liga da Justiça. Isso porque o Amazo tem a incrível habilidade de nanotecnologia de poder copiar as características de uma pessoa apenas ao olhar para ela. E nesse episódio, como o Amazo ainda tem uma certa inocência, como se fosse mesmo uma criança que está descobrindo ainda as coisas, ele acredita em tudo que o Luthor fala e confia nele como uma figura mesmo paterna. E assim o Luthor vai manipulando, né, o Amazo para derrotar então a Liga. E o Amazo chega a fazer mesmo isso. Ele vai derrotando todos os heróis um a um. Contudo, ele também descobre que o seu pai, o Luthor, tinha um plano para destruir ele também. Mas aí o Amazo já estava com todas as habilidades da Liga e sobrevive. No final, parece que ele vai matar o Luthor, mas decide ir embora da Terra. Ele assume uma forma dourada e fala que ele não tem mais nada a aprender ali. Ele levanta voo e vai em direção ao cosmo. Mas um detalhe interessante é que bem no finalzinho ali do episódio, o Superman fala algo pro Luthor. Ele fala que caso um dia o Amazo volte, o Luthor deveria se preocupar muito. E assim a gente chega nesse dia, que é então esse episódio O Retorno. E bora começar então a análise dele. O episódio inicia com o Lanterna Verde John Stewart conversando com os Guardiões do Universo em Oa, que informam que o seu recente pedido de transferência da Terra foi negado. E isso é uma referência ao término do relacionamento dele com a Mulher Gavião em episódios recentes da Liga. O Kyle Rayner tá ali também, e se oferece para trocar de lugar com o John, mas os Guardiões batem o pé e falam que o John vai precisar superar esse problema pessoal. Em seguida, o sistema de defesa planetário os alerta de que algo está se aproximando de Oa a uma velocidade incrível. E essa continuidade aí do desenho da Liga é muito bom. Os caras colocaram aqui o John Stewart querendo mudar, né, de zona de proteção dos Lanternas, meio que para esquecer ali o relacionamento dele lá com a Mulher Gavião, que tinha acabado de uma forma muito ruim. E isso vem, claro, lá do final da segunda temporada épica, né, onde a gente tem a Mulher Gavião traindo a equipe e depois voltando, né, para as boas graças da equipe, mas no final ela não fica mais ali com a Liga da Justiça, o que faz ser um término bem ruim aí pro Lanterna. Vendo esse alerta, o Kyle Rayner e outros Lanternas Verdes de Oa voam para o espaço para estabelecer um escudo de proteção, mas esse objeto desconhecido o destrói instantaneamente. E esse objeto se revela como o Super Androide Amazo. O John e o Caçador de Marte assistem a tudo isso, e antes que os Guardiões possam reagir, o androide avança para o planeta a um súbito flash de luz e Oa simplesmente desaparece, um planeta inteiro se desfaz. E aí, claro, os dois membros da Liga ficam chocados. E esse aí é só um aperitivo do nível de poder que a gente vai encarar aí do Amazo. E também essa possível destruição aí do planeta de Oa, né? Parece realmente que ele foi destruído ou desapareceu. Vai impactar em muito nas ações que a gente vai ver de toda a tropa dos Lanternas pro restante do episódio, e vai ser algo bem discutível. O John comenta que Oa simplesmente sumiu no piscar de olhos, e pior, depois o caçador calcula a trajetória do Amazo e mostra que ele está indo para a Terra. Sabendo do perigo e ameaça desse ser,
A Liga mobiliza toda a sua força, determinada a impedir que o androide chegue à superfície do planeta. E eles estabelecem 3 frentes, uma no espaço, outra na estratosfera e, por fim, na Terra. O Super depois comenta que o Amazo ia evoluir tanto que nada mais importaria a ele. Então ele pergunta por que ele voltou. O episódio logo responde isso quando corta para a entrada da mansão do Luthor. E isso aqui é uma edição inteligente, que eles já respondem a pergunta do Superman, fazendo esse corte aqui e mostrando a mansão do Luthor. Fora também que a gente tem aqui nesse plano da mansão que mostra o portão e a mansão do Luthor, uma referência, pasmem, a Cidadão Kane, né? Um clássico filme lá, obra-prima, referência para todos os outros filmes. É quase igualzinho os 2 planos, é só vocês darem uma olhada aqui. Pois é, referência a filmes clássicos de um desenho para criança, a gente encontra aqui. Na sua humilde propriedade, o Luthor tá dando uma entrevista para a televisão, explicando como ele agora é um novo homem. E ele até escreveu um livro sobre isso. O Lex explica que isso ocorreu após ele ter sido diagnosticado com envenenamento por kryptonita. Ele até mostra o aparelho que ele está usando para prevenir a sua iminente morte. E ele diz que o destino interveio e que agora ele quer ser uma força positiva daqui para frente. Só que essa entrevista é interrompida pela Supergirl e o Aço, que aparecem do nada e levam o Lex embora dali. Assim que ele é informado de que o Amazo está chegando, o Luthor insiste em ir para um lugar que talvez possa fazer frente ao androide. E ali, durante a entrevista do Lex, tem 2 coisas que vêm de episódios anteriores aí do universo do Liga Animado. Primeiro, que é desse envenenamento aí de kryptonita, que já tinha sido revelado antes, e que serviu de história para alguns episódios. Ele até tá usando ali um dispositivo que o Ultron Humanoide tinha feito para ele. E a segunda coisa é desse relacionamento aí do Lex, que ele tá querendo ser amigo da Liga. E essa parceria inesperada realmente surgiu no episódio lá dos Lords da Justiça, que lá o Superman teve que confiar com o Lex uma hora para poder derrotar os Lords. E é por isso que a gente tem esse Lex aqui esperançoso, né, que tá querendo ser amigo da Liga nesse episódio, mas que a gente não confia nem um pouco. E o lugar dessa base secreta do Luthor fica onde? Bem, numa barbearia. E o melhor é o que o Aço diz pro Luthor. Você se superou, Luthor. Ninguém pensaria em procurar você aqui. De fato, é genial mesmo, e esse humor da Liga é sensacional. Eles entram na barbearia e o Luthor senta aqui nessa cadeira e revela uma passagem secreta para tal base de segurança. Ele sai deslizando aqui nesses túneis e tinha uma pegadinha neles. Tinham várias defesas, incluindo paredes revestidas de kryptonita. A Supergirl até depois fala, né, que ele pensou em tudo. E bem, isso dá tempo então do Luthor fugir do ácido da Supergirl e entrar nesse laboratório dele, que eu acho que estava com poucas portas de segurança, né? É um bunker super secreto dele, e ali dentro dá para ver esse poderoso canhão. No entanto, a Liga estava um passo à frente dele. O Electron se revela e diz que estava ali esse tempo todo com o Luthor. E por a gente ver todo esse aparato de segurança, esses túneis, o canhão ali, a quantidade de portas, a gente pode concluir que aquele presságio lá que o Superman falando que, ó, se o John Amazo voltar, vai ter que estar preparado, né? O Luthor realmente se preparou e estava esperando, né, por esse dia. O Luthor, como de praxe, dá uma humilhada aqui no Electron por ele não ser um grande herói da Liga. Mas esse diz que tá ali, pois é um especialista em nanotecnologia. Tem os projetos originais do Professor Ivo do Android. Inclusive, ele manda essa aqui pro Luthor. Você tá careca de saber? Você tá careca de saber? Sei. O Electro e o Luthor concordam em modificar o canhão especificamente para destruir o androide. O episódio então corta, né, para a primeira linha de defesa da Liga, lá no espaço. Temos vários heróis, como Superman, Lanterna Verde, Capitão Átomo, Orion e toda essa frota de Javelins da Liga. É algo imenso. Tudo isso para conter uma só pessoa, o Amazo. Conforme o androide se aproxima, ele se comunica com os heróis telepaticamente, confirmando que ele voltou em busca do Luthor e avisa eles para não atrapalharem. O Super repete que a Liga não vai recuar e, para isso, o Amazo responde que ele atingiu um outro nível. Não vai querer me desafiar. Toda essa frente de batalha aqui da Liga libera uma enorme quantidade de energia e é muito épico. Contudo, o Amazo recebe toda essa energia, mas continua voando em direção aos heróis da Liga. Mas o resultado aqui dessa batalha fica em mistério, porque o episódio corta nesse momento. E é uma decisão inteligente, que a gente fica nessa expectativa. E outra coisa inteligente é como eles realmente conseguem mostrar o nível, né, da ameaça do Amazo nesse episódio. Porque vocês puderam ver ali o tamanho das forças que tiveram de reunir
para deter o Amazo, que é só um inimigo, sabe? Pelo aquele tamanho ali da frota da Liga, você tava esperando daqui a pouco ia ter uma invasão de Apocalipse quando vê, né? Então, para mim, o episódio ele tá construindo isso muito bem. No laboratório secreto, o Luthor e o Electron estão trabalhando a todo vapor para completar o canhão antes que o Amazo chegue ali. Aqui o Luthor explica que ele traiu a inocência do Amazo e que não vai repetir mais isso. O Electron não fica convencido e diz pro Lex que ele vai ter que ser mais honesto quando encontrar o androide. Daí o Marciano fala com eles e, sem explicar nada, o episódio só mostra toda aquela frota no espaço de heróis derrotados e o Amazo indo em direção à Terra. Realmente é muito impactante ver todos aqueles heróis derrotados lá, toda aquela frota no espaço. E essa fala do Electron pro Luthor, dele ter que ser mais honesto se ele chegar a falar com a Amazo, né? Isso é uma boa dica pro que vai acontecer também quando rolar esse encontro aqui nesse episódio. Quando a gente vai ter o grande confronto final do Amazo com o Luthor. Mas não do jeito que eu acho que talvez a gente esteja esperando. Depois tem outra cena no laboratório do Lex, onde ele perde a calma por nada. E nós podemos ver um medo genuíno dele em relação à ameaça do Amazo. Falando dele voando sobre Metrópolis, o androide a lá Superman ouve simultaneamente milhões de conversas vindas da superfície. E ele consegue localizar a voz do Luthor, mesmo com toda aquela proteção do bunker. E ele segue para essa localização. E ele é então desafiado pela segunda linha defensiva da Liga. Mas novamente acontece a mesma coisa. Ele vence todos como se fosse nada e ele chega à superfície. O detalhe aqui é que o Tornado Vermelho é obliterado, coitado. O episódio depois ele não mostra mais o Tornado ou referencia ele. Mas como em episódios seguintes da Liga da Justiça o Tornado Vermelho aparece lá, dá pra se supor que alguma parte do Tornado sobreviveu a essa explosão, mas quando você olha no episódio, parece que ele morreu mesmo. O Amazo então pousa fora da barbearia, e o Caçador de Marte avisa o Luthor e o Electron para apressarem um canhão. Ao mesmo tempo, na Torre da Liga, quem aparece com uma outra solução para deter essa ameaça é o Senhor Destino. Na Terra, o androide tem de encarar a terceira e última linha defensiva. E bem, aqui o Amazo ele cansa de brincar. E lança tipo um ataque especial dele, com esse único ataque, ele derrota a última linha da Liga da Justiça. É isso aí, galera. Pela segunda vez e agora de uma forma mais humilhante, o Amazo derrotou a Liga da Justiça. Na verdade, dá pra dar uma desculpinha que, né, faltou o Batman aqui nesse episódio. Que aqui ele tava desaparecido, até ficou uma dúvida de por que ele não tava nesse episódio. Mas enfim, dá pra dizer que com o preparo do Batman, talvez a Liga ganharia? Em seguida, o Amazo vai destruindo todas aquelas defesas subterrâneas do Luthor, enquanto os dois no bunker finalizam o canhão. É uma sequência tensa, porque você sabe o nível de perigo dessa ameaça. E assim que o Amazo entra no laboratório, o Luthor consegue acertá-lo com um canhão. A ideia era alterar o programa de nanotecnologia do androide, mas não tem efeito algum. Mas já transcendi esta limitação. Praticamente o que ele disse ali é que ele tá num nível tipo Dr. Manhattan mesmo. Inclusive essa cena lembra uma do Dr. Manhattan lá pro final do Watchmen, que é quando lá os Imandias tenta destruir, né, o Dr. Manhattan, só que óbvio não dá certo e ele retorna dizendo que, cara, eu tô num outro patamar aqui, não tem como me destruir. Então esse é o nível que o Amazo ele se encontra aqui nesse episódio. Na órbita da Terra, o Kyle Rayner e os outros Lanternas Verdes sobreviventes do planeta Oa aparecem para ajudar os heróis. O Rayner diz ao John Stewart que Oa não existe mais e que a sua única opção é atingir o Amazo com uma explosão concentrada de todos os anéis dos Lanternas de uma só vez. Mas tal ação poderia resultar na destruição de metade da Terra. O John, ele aponta isso, e olha o que o Kyle diz. Meio planeta é melhor que nenhum. Ô, louco, e eu achei que eu tava falando aqui com a tropa dos Lanternas Verdes, né? Mas pelo visto eu tô vendo aí a tropa dos Lanternas Amarelo, Vermelhos. Eu acho que nem a tropa zumbi falaria isso ou agiria dessa maneira. Tá louco. Que respostinha é esse, o Kyle Rayner? Na torre, o John Jones escuta essa ideia absurda do Lanterna. Mas, relutantemente, ele admite que não tem outra maneira de impedir o Amazo. Que isso é para o bem maior de vários mundos. Mas o Senhor Destino dá uma chinelada aqui no Marciano, falando que esse argumento sempre é usado por aqueles que cometem mais destruição. Ele deve ser detido, Destino. Neste instante. E ele sai dali convencido de que sim existe um jeito melhor para deter o Amazo. E voltando para ele, o androide acerta o Electron e começa a falar com o Luthor. Você mentiu para mim, Luthor. E para fugir do Amazo, o Electron encolhe a si mesmo e o Luthor até um tamanho subatômico. Bom, e até o momento aqui, né, o episódio ele tava focando então muito nos poderes físicos, né, no quanto o Amazo é poderoso. Mas é a partir de agora que a gente vai entender um pouco mais assim do que realmente o androide ele tá buscando, né? Por que ele voltou?
E o que ele teve buscando nesse tempo fora, né, quando ele estava lá nos cosmos? O Electron acha que conseguiu escapar do campo de visão do androide, mas aí vem essa cena aqui, cinema, que é do Amazo falando que vê eles. E os dois se dão conta de que estão na palma da mão do androide. Nenhum universo, grande ou pequeno, é vedado a mim. Com o Luthor à sua mercê, o Amazo então revela que ele voltou não tanto por vingança quanto por orientação. O Luthor é um homem que foi abençoado com riqueza e poder, mas isso nunca parece ser suficiente. E o Amazo quer saber o que move o Lex, qual é o seu propósito na vida, para que ele serve e qual que é o seu objetivo final. E finalmente a gente começa a ganhar aqui essas explicações de por que o Amazo retornou. Ele então, enquanto estava viajando no cosmos, ele chegou a questionamentos que nós humanos, já numa fase mais adulta, a gente começa a ter algo natural. E também não dá para pensar nessa cena aí como uma analogia, né? Que é o Luthor encarando essa criatura aí que tem poderes aí quase no nível de Deus, ser o Luthor conversando com Deus, seja de qual religião for, né? E é um momento propício aqui na história, porque é o Luthor aqui que ele não sabe quanto tempo ele vai viver, e o Luthor se vê então encarando essa criatura onipresente, onipotente, com tantos poderes que poderia ser um deus. Nesse meio tempo, a tropa dos Lanternas chega no laboratório do Luthor e encontra ali antes o Senhor Destino. Ele tenta apelar aos Lanternas que o androide já foi bom, e por isso ele pode voltar a ser assim. Mas aqui a gente está falando de uma tropa que deixou de ser verde há muito tempo, né? E eles não querem redenção, e sim vingança pela destruição de Oa. O Destino prefere não lutar com eles, e diz com todas as palavras que o Lex Luthor vai salvar o mundo. Lex Luthor vai salvar o mundo. Dentro do reino quântico, o Luthor descreve como, apesar de ter todas as suas realizações, ele ainda é mortal. E tudo o que ele fez e o seu nome, o seu legado, será esquecido após algumas gerações. E manda essa braba aqui. Ninguém pode competir com o tempo e a morte. Pô, não creio que estou vendo esse nível de diálogo aqui no desenho de criança, esse nível de complexidade e camada. E ao ouvir isso do Lex, o Amazo então fica confuso e pergunta por que ele insiste então em viver. Por que ele não deveria destruir todos os humanos agora? E aí o ambiente ao redor deles começa a tremer. O Lex grita que ele vai perder todo o processo evolutivo, enquanto o androide revela que ele vem acumulando muito conhecimento, tal qual o ET Bilu, assim como o professor Ivo o instruiu, mas que ele tá confuso. Ele sente um vazio e tá brabo por não saber qual é o objetivo dele. Ele grita que precisa saber disso e fica perguntando isso pro Luthor. Qual o meu objetivo? Eu tenho que saber, diga-me! E o que a gente tá vendo agora aqui é assim como o Luthor ele serviu como aquela figura paterna lá nos primeiros episódios de quando o Amazo recém apareceu, o Luthor aqui tá virando de novo essa figura. Ele tendo que responder esses questionamentos que geralmente quando a gente começa, né, do jovem pro adulto a gente começa a ter, a gente vai perguntar para os nossos pais, né? E é isso que está acontecendo. O Amazo aqui com todo esse poder, não sabendo o que fazer e tá perguntando aqui para sua figura paterna. O Luthor dá real e fala que não tem como saber, e por isso ele continua no jogo. O propósito dele é ver aonde tudo isso vai dar. Então aponta que o Amazo, por outro lado, é imortal e quase todo poderoso, e que ele vai ser capaz de ver o tempo até o fim. O Amazo não se contenta em ser apenas uma testemunha dos acontecimentos, ao passo que o Luthor diz que todos devem buscar o seu objetivo, e manda essa aqui na lata. Então vá criar o seu. Sim, simplesmente nós temos aqui o Lex Luthor dando as costas aqui para o ser mais poderoso do universo, e dando uma lição de moral ainda por cima. Eu acho que aqui fica instituído que essa foi a maior mitada que o Lex Luthor já deu. Sei lá, aqui nesse desenho talvez tenha sido, ou nos quadrinhos, não sei, mas essa aqui foi uma das maiores mitadas. Mas assim, o Lex Luthor poderia ter terminado aí, né? Ele tá dando a verdade dura ali e tudo mais, mas ele não foi desrespeitoso. Mas o ego dele é muito alto, e aí ele tem que dizer uma outra coisa pro Amazo. O Luthor, então, zomba do androide, dizendo que ele estava com medo dele. Mas depois de ver um ser tão poderoso que pode destruir planetas com tanta insegurança, o Lex fala que ele tem pena dele. Devia ter ficado com a vantagem. Aí o Amazo parece reagir com raiva a isso. Mas em vez disso, ele restaura a si mesmo, o Luthor e o Electron aos seus tamanhos normais. De volta ao laboratório do Luthor, eles são repetidamente cercados pelos Lanternas Verdes, liderados pelo John Stewart, quando o Destino se teletransporta ao lado do Amazo, dizendo para eles que a ameaça acabou. O John ainda quer vingança, falando da destruição de Oa. Contudo, o androide calmamente informa a todos que Oa não foi destruída. Ele simplesmente moveu o planeta para outra dimensão, porque estava no seu caminho. Mais uma terça-feira para o Amazo.
Aí, com uma cara de tacho e vendo como os lanternas foram burros, o Jon pede que Oa seja restaurada ao seu lugar normal. E o Amazo o faz, num piscar de olhos. E aqui pode ser talvez uma crítica aí em relação mais ao roteiro aqui da história, que é como os Lanternas Verdes realmente eles perderam muito a paciência, né? E chegaram nesse nível extremo. Mas a história pelo menos dá essa justificativa do planeta ter sido destruído, né? Então você até consegue passar um paninho aí pra eles que eles estavam querendo se vingar dessa destruição, né? O Destino então se oferece para ajudar o Amazo a encontrar um objetivo na vida. O Amazo, agora totalmente calmo, é teletransportado pelo Destino para sua torre. Lá, eles conhecem a esposa do Destino, a Inza, e o Destino fala que ele será um hóspede até ele estar bem. Esse episódio termina com uma reviravolta, que é quando o Destino fala dos Lanternas e do Jon, e vejam só, é revelado que a Shiara, a Mulher Gavião, se exilou ali. Cão que muito ladra, não morde. E galera, essa foi a análise então do episódio do retorno do Amazo. E eu lembrava de algumas coisas dele só, mas revendo como esse episódio ele melhorou, sabe, pra mim. O grande ponto alto mesmo é esse desfecho, esse confronto do Lex Luthor com o Amazo, esse conflito existencial, né, muito mais na base dos diálogos. Que era realmente isso que o Amazo ele tava se importando, né? Que ele tava realmente perdido. E talvez a gente tenha tido aqui um dos melhores episódios do Lex Luthor, ou aparições dele, em qualquer mídia. Que aqui a gente consegue ter um resumo mesmo do que é o Lex Luthor, né? A gente tem o lance dele do nível de preparo, do ego dele. E aqui ele é honesto de uma forma que eu acho que eu nunca tinha visto também nos episódios aqui do desenho. Porque a gente sabe que o Lex Luthor adora mentir-se duas caras. Mas enfim, galera, essa é a minha opinião. Eu adorei rever esse episódio. Agora eu quero saber de vocês, se vocês lembraram de tudo isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber atualizações aqui do canal. E se quiser apoiar ainda mais aqui a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos aqui na descrição desse vídeo. E confira os extras lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.